Cláudia, Maria Oliveira, a Duda, a Ana, né? Dona Maria, a Eliane, a Tainara, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. A paz, Eliane, amém. A paz a todos, amém. Gente, hoje eu vou ser bem objetiva na aula, eu tô bem cansada, eu tô tratando 2 infecções, tô com influenza, né, e tô tratando uma outra infecção também, então tô com bastante remédio, tô bastante antibiótico, tô bem cansada. Então hoje eu vou ser bem objetiva, tá bom? A gente vai estudar Provérbios 24. Hoje são vários conselhos que Salomão dá, conselhos muito interessantes, sobre a sabedoria dentro do lar, né, a sabedoria de se firmar uma família, né? A gente tem que ter sabedoria também com nossos familiares, com nossos filhos, com nosso marido, com os nossos pais. E Salomão fala hoje um pouco sobre isso. E Salomão também fala para a gente ter cuidado, para jamais invejar o ímpio, né? Às vezes a gente tem tanta aprovação na vida de um cristão, né? Na vida de um crente, que às vezes a gente olha para a vida do ímpio e parece que a vida do ímpio é mais fácil do que a nossa, né? Porque a verdade é essa, a Bíblia disse isso, né? Que quando nós nos tornamos amigos de Deus, quando nós nos tornamos de Cristo, nós nos tornamos inimigos desse mundo e por isso as provações vêm, né? Então Satanás usa todos os meios cabíveis e possíveis para nos tirar do nosso rumo, né? Nos tirar do propósito de Deus e as aflições vêm. Então a vida do cristão não é fácil. É essa a promessa que a Bíblia nos dá. A Bíblia não nos dá uma promessa de que a vida do cristão vai ser boa e vai ser fácil. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós vamos ter aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo diante de todas as aflições, porque Cristo já venceu o mundo e nele nós também somos vencedores. E tudo isso vai cooperar para o nosso bem. No final, nós vamos ter o nosso galardão e a nossa coroa. E no lugar de cinzas, né, Deus nos restaurará a nossa alegria, né, nos dará honra, né, nos recompensará por cada sofrimento. E amém, amém, glória a Deus. Sempre, né, já faz muito tempo, eu entendo muito bem Paulo, né, a gente vai conhecer Paulo no Novo Testamento. Gente, eu entendo Paulo, eu vou te falar. Paulo é um personagem extraordinário quando a gente começar a estudar ele. Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos, né, ele era um homem religioso, só que era uma religiosidade errada. Ele queria fazer certo, fazendo o errado, né? E é por isso que eu acho que Jesus chamou ele, que Deus chamou ele, porque ele tinha um coração verdadeiro em servir. Ele tinha uma vontade verdadeira em ser fiel a Deus, né? Mas ele estava fazendo aquilo da maneira errada. Então Deus o chamou, né? Jesus o chamou. E quando Paulo é chamado, Jesus já não estava mais aqui na terra. Jesus já estava à direita do Pai, né? E então Paulo, a Bíblia diz que Paulo, né, naquele momento ficou cego, né? Jesus toca em Paulo, Paulo cai cego a caminho de Damasco, a pastorinha a caminho de Damasco, ele cai cego ali, fica 3 dias cego, né? E Jesus falando com ele ali. E então ele é obrigado a ir à casa de um dos homens que ele perseguia, que era cristão, um profeta cristão. E o profeta fica até com medo de receber Paulo ali, né? Mas o Espírito Santo fala para ele que é para ele receber Paulo. E então não é só para receber Paulo, mas é para devolver a visão a Paulo. É para orar e a visão de Paulo ser devolvida. E aquele homem ficou com medo, porque Paulo perseguia e matava os cristãos, né? E ele é um cristão, esse homem. E então Paulo se converteu. Então quando Paulo a paz, Tiago, amém. Quando Paulo se converteu, Paulo então, né, passou a ensinar sobre Cristo. Aquele homem que antes perseguia, que antes fazia tudo errado, tinha um coração sincero, mas fazia tudo errado, começou então a pregar sobre Cristo, que ele tanto perseguiu. E o que aconteceu? Que eu entendo Paulo, quando eu digo que eu entendo Paulo, né? Gente, Paulo, ele era um apóstolo ali diferenciado. Quando Paulo surgiu, as pessoas começaram a duvidar se Paulo realmente foi chamado por Deus. As pessoas começavam a olhar para a vida de Paulo, né? E como tudo tinha piorado depois que ele virou cristão, porque antes dele ser cristão, ele era um homem respeitado, ele era um homem que falava uma coisa e todo mundo fazia, né? Ele era um homem que tinha um status social. E depois que ele virou cristão, tudo começou a ir ruim.
né? E as pessoas começaram a se questionar, nossa, será que realmente Paulo foi chamado por Deus? Será que Paulo, na verdade, não foi chamado por um demônio? Será que Paulo não acha que está servindo a Deus, mas na verdade não está? Porque, fala sério, um homem que serve a Deus, como pode, né? Toda viagem que ele faz de mar é naufrágio, né? O barco naufraga. Esse homem só leva chicotada, né? Paulo só ficava preso, gente. Um apóstolo que ficou preso mais que tudo é Paulo. Paulo só ficava preso. Paulo escreveu suas cartas lá da prisão, né? Então, as pessoas começaram a questionar. Como assim Deus está com esse homem, se esse homem só vive preso? Como assim Deus está com esse homem, se esse homem, né, ele vai entrar num barco, o barco naufraga, né? Tudo de ruim acontece. Ele foi, entrou num lugar, a gente lembra quando o barco tinha naufragado numa dessas vezes que ele parou ali, né, nos lugares ali, ele foi picado por uma cobra venenosa, né? E todo mundo, na hora que viu ele sendo picado pela cobra venenosa, falou, meu Deus, esse homem é amaldiçoado, né? Então todo mundo pensava isso sobre Paulo. Um homem que passava fome, né? Ele mesmo fala isso, olha, eu aprendi a viver nos extremos. Eu aprendi a passar fome, mas também eu aprendi a viver bem. Eu aprendi a passar sede, mas também eu aprendi a viver tranquilamente. Eu aprendi a passar frio, né? Eu aprendi tudo. Eu aprendi todos os extremos, a ter muito, mas também eu aprendi a ter pouco. E Paulo diz isso. E ele foi esse apóstolo, né, gente? Que quando você olhava para a vida dele, você não via uma coisa boa. Quando você olhava para a vida dele, você via muitas provações para a vida de Paulo, né? Tem uma das vezes que ele foi pregar, a primeira vez que ele foi pregar naquele lugar, ele estava doente. A Bíblia diz que ele estava doente do olho, né? Ou era conjuntivite, ele tinha alguma deformidade no olho muito séria, que todo mundo via, e era uma aberração muito grande, que ele fala que as pessoas olhavam para ele e tinham dó de olhar para ele. Né? Então, quando a gente para pensar assim, o apóstolo Paulo, né? Caramba, as pessoas naquela época questionavam, né? E assim, Paulo, ele não andou diretamente com Cristo, como os outros apóstolos, né? E as pessoas começaram a questionar, falar, mas quem foi que ungiu Paulo? Eu nunca vi Pedro ungir Paulo. Eu nunca vi João ungir Paulo. Eu nunca vi Tomé ungir Paulo. Quem foi que ungiu Paulo? Quem foi que escolheu Paulo? Quem foi que ensinou Paulo? Que evangelho é esse que ele prega se Pedro não ensinou para ele esse evangelho? E Paulo diz, eu fui ensinado pelo próprio Espírito Santo. O próprio Deus me ensinou. E é esse evangelho que eu prego. E ele é minha testemunha de que eu sirvo a ele. Eu fui escolhido por ele. E todas essas provações que me sobrevêm, todas essas dificuldades que eu passo, é para a honra e glória do nome dele. É para testar a minha fé. E ele diz assim, no momento, eu não tenho do que reclamar. Eu fui um perseguidor e hoje eu sou o perseguido. Eu fui mal, né? E hoje eu fiz muita gente sofrer. E hoje quem sofre sou eu. E tá tudo bem. E ele fala assim, né? Então, gente, é extraordinário. Quando a gente for conhecer a história de Paulo, sinceramente, eu sou apaixonada por Paulo. Então, a história de Paulo é extraordinária. Que cara incrível. Uau, que cara incrível. É um apóstolo extraordinário, gente. O maior apóstolo. O segundo evangelho ali, né? A maior parte da escrita do segundo evangelho é dele. Paulo é incrível, extraordinário. Então, amém, gente. Eu vou orar agora. Paz, Marcelina, Ioane, amém. Eu vou orar agora, tá bom? Que minha voz tá meio falinha, né? Por causa do influenza aí, da infecção que eu tô tratando. Então, eu vou focar aqui pra gente fazer a aula de hoje, tá bom, gente? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar agora e a gente começa a falar sobre Provérbios 24. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Vem, meu Deus, vem e faz o Seu extraordinário, Pai. Se revela a cada um de nós. Manifesta a Sua glória em nossas vidas, Pai. Amém. Que sejamos um testemunho vivo do Teu poder. Que o Senhor manifeste sua glória através de nós e que todos possam ver o Deus grandioso que nós servimos, que nós amamos e que nós adoramos, Pai. Amém. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, Pai. Nos ensina a Tua verdade, Senhor, porque dela nós não desviaremos, Pai. Amém. O Senhor nos ensina a sermos melhores, nos ensina os Teus caminhos, Pai. Nos ensina os Teus preceitos, os Teus mandamentos, Pai, os Teus juízos, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai.
meu Deus, nos torne verdadeiros cristãos, que sejamos exemplo nessa terra, que sejamos Cristo na vida dos outros, que saibamos perdoar e dar o exemplo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos. A Tua palavra diz que até mesmo em pensamento nós pecamos. A Tua palavra diz que um desejo, por mais que seja momentâneo, instantâneo em nosso coração, é pecado. E por isso nós reconhecemos, Pai, que nós somos pecadores. Ainda que involuntariamente, ainda que sem querer, nós pensamos algo errado, nós sentimos algo errado ao longo do dia. E por isso nós pedimos que o Senhor nos liberte de nós mesmos, que o Senhor não se atente aos nossos pecados, que o Senhor, meu Deus, não nos recompense segundo aquilo que nós merecemos, pois nós não merecemos nada de bom, Pai, mas sim que o Senhor olhe para cada um de nós segundo o teu olhar de graça, segundo o teu olhar de misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós da tua bondade, Pai, amém. Meu Deus, que todas as suas boas palavras, que tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu a todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te buscam e que te amam, que todas essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, meu Deus, mais uma vez o teu poder, usa o teu braço forte, Pai, o teu braço estendido, assim como o Senhor usou no Egito, meu Deus, para libertar aquele povo, usa mais uma vez para conosco, Pai, pela tua longanimidade, estende, meu Deus, o teu poder sobre cada um de nós, Pai, e manifesta o milagre que cada um de nós precisa, Pai, em nome de Jesus. Sonda os nossos corações, conceda os desejos da nossa alma, meu Deus. Ouve neste momento cada oração que um dia fizemos a Ti, Pai. Ouve também cada oração em que não sabíamos nem o que dizer, que nós só apenas chorávamos, só apenas gemíamos, mas que a tua palavra diz que o Senhor sabe desvendar, meu Deus, o gemido, o sofrimento, o Senhor sabe desvendar o coração. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, conceda os desejos da nossa alma, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Pai que tem prazer em dar ao Filho aquilo que ele pede. Amém, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, manifesta, meu Deus, o teu poder sobre cada um de nós. Amém. Meu Deus, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o alimento de cada dia nos seja dado, Pai, como o Senhor já vem fazendo. Oh, meu Deus, amém. Que o Senhor nos alimente com o seu maná, Pai. Em nome de Jesus, derrame sobre nós das tuas águas, para que venhamos a transbordar do teu poder, Pai. Amém. Que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas irão ler, que venhamos a ser um exemplo de crente, Pai. Em nome de Jesus, livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então, gente, eu vou começar, tá? Provérbios 24. Diz assim no versículo 1: Não tenha inveja do homem mau, nem deseje estar com ele. Isso é um conselho de sabedoria. Você quer ouvir alguém sábio? Você quer ouvir um conselho sábio? Um conselho inteligente que vai te fazer bem? Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja do mal. Não tenha, porque o fim deles não é bom. Ainda que pareça que agora a vida deles é boa, o fim deles não será bom. Não os inveje. Uma vez eu já falei isso, né? E é verdade, gente. O ímpio, ele tem que ter essa vida aqui boa mesmo. O ímpio, ele tem que correr por essa vida aqui. Porque é a única coisa que ele tem. A única coisa que o ímpio tem é essa vida. Então essa vida vai ter que ser boa para ele. Porque a próxima vai ser horrível. Mas nós não. Nós vamos ter uma eternidade. E é uma eternidade de recompensas. É isso que a Bíblia nos diz. Não é uma eternidade igual essa daqui. É uma eternidade de recompensas. É uma eternidade onde eu serei recompensada das minhas dores. Onde nós seremos recompensados, né, da nossa honestidade, da nossa bondade, né? Nós seremos recompensados por todas as injustiças que nós vivemos, né? Por tudo aquilo que nós fomos ofendidos e perdoamos, nós seremos recompensados. Então não inveje o ímpio, porque a recompensa do ímpio não é boa, a recompensa do mal não é boa, então não inveje eles. Deus se desagrada muito disso, né? Deus, ele pagou um preço muito alto, para nos tornar dignos, para tirar de nós a maldade, para tirar de nós
o que nos tornava ímpios, né? E quando nós invejamos o ímpio, nós estamos abrindo mão do que Deus fez por nós e invejando aquele que decidiu abrir mão de Deus, né? Então não faça isso, isso não agrada a Deus. Não tenha inveja do ímpio. É o que Salomão vem sempre dizendo: mais vale uma casa pobre, com paz e Deus, do que uma casa rica, uma mansão, onde não tenha Deus e não tenha paz. Então não inveje o ímpio, não inveje o maligno. E aqui diz: e além do que isso, não deseje estar entre eles. Não deseje ser um deles. Não deseje estar no meio deles. Não deseje estar nas festas deles. Não deseje estar nas reuniões deles. Não deseje. Deus não se agrada disso. No versículo 2, Salomão diz: porque a verdade é que esse povo, os ímpios, os homens maus, eles só pensam em violência. A única coisa que eles querem é fazer mal. E tudo que eles falam é para ferir. Tudo que eles falam é mentira. No fundo daquilo que ele está dizendo, há uma maldade, há algo que vai machucar, né? Ele vai olhar para você e vai falar: não, vai lá e rouba mesmo, vai lá e faz mesmo, mente mesmo. Ai, vai lá e traz sua mulher, né? Mas toda aquela palavra, tudo aquilo que ele está falando, na verdade, são palavras que no fundo trazem feridas, no fundo trazem sofrimento. Não queira estar entre eles. No versículo 3, Salomão diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. É com a sabedoria que a gente constrói o nosso lar. Engraçado é que ele não está dizendo que é com o amor que a gente constrói o nosso lar, né? Ele está dizendo que é com a sabedoria. A gente precisa ter sabedoria para construir o nosso lar. A Bíblia diz isso, né? Tem que ter sabedoria para escolher um bom marido, para escolher uma boa mulher. Salomão disse isso. Você sabe que a pessoa não presta. Você sabe que a pessoa é um garanhão, né? Que sai por aí com um monte de mulheres, com um monte de homens, né? Então, você sabe que a pessoa tem má fama. Você sabe, né? Que ele já teve não sei quantos casamentos, largou os filhos, a mulher, não quer saber de nada. E você vai investir numa relação dessa? Tenha sabedoria, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. A sabedoria constrói um lar. A sabedoria em procurar a pessoa certa, em olhar os detalhes, né? Em olhar ali os sinais. Isso é sabedoria. Minha mãe sempre me dizia, né? Isso é desde a minha avó. Minha avó sempre falava e isso veio vindo da minha avó. Minha mãe me ensinou e eu vou ensinar assim meus filhos também. Elas sempre me disseram assim: se você quer saber se a pessoa vai ser um bom marido, uma boa mulher, veja como ela trata os pais dela. E é verdade, gente. Se a pessoa trata mal o pai e a mãe, é lógico que vai tratar mal você. Agora, se a pessoa trata bem o pai e a mãe, respeita o pai e a mãe, faz de tudo pelo pai e a mãe, vai ser um excelente marido. E é isso que minha mãe falava e é verdade. Repare os sinais, né? É com sabedoria que se constrói um lar. É com sabedoria, né? Não é aquela coisa, eu já vi gente falando, né? Ah, a gente vai viver do quê? De amor, né? Vamos viver numa casa, né? Numa casinha de palha, né? E o amor vai nos sustentar. Diz que aqui o que sustenta é a sabedoria. A sabedoria constrói um lar. E a prudência é o que firma ele, né? Então, o que constrói, o que faz ele aparecer, o que faz o lar surgir é a sabedoria de escolher a pessoa certa, né? De construir um lar no momento certo. Salomão vai dizer isso nesse capítulo. A gente tem que ter sabedoria para tomar passos na nossa vida. Às vezes ainda não é o momento de eu ir morar na minha casa própria e eu tenho que ter essa sabedoria. E eu tenho que ter uma organização, né? Então, a sabedoria constrói um lar. E construir é fácil, né? Mas a questão é você manter. E como é que eu mantenho o meu lar? Eu consigo construir, mas e para manter? Diz que a prudência é que mantém o lar. E o que é prudência? Vocês lembram o que é prudência? Prudência, gente. O que é ser uma pessoa prudente?
Por exemplo, a pessoa prudente, ela evita a dor, né? O prudente é isso. O prudente é aquele que evita a dor. Então, por exemplo, eu tô saindo, tá sol, só que eu levo um guarda-chuva na bolsa. Eu sou prudente. Por quê? Porque se chover, eu não quero tomar chuva e pegar uma pneumonia. Sou prudente. Eu vou evitar a dor de tomar chuva e pegar uma pneumonia. Por exemplo, né? Eu sei que fogo queima. Eu sei que fogo dói. Então, eu não vou colocar a mão lá no meu fogão, no fogo. Por quê? Porque é prudência. Eu sou prudente, eu vou evitar essa dor. Para que eu vou passar por essa dor se eu sei que isso vai me machucar, né? Isso não vai me fazer bem, né? A Salomão já disse isso. Salomão diz que existem duas formas de se conseguir a prudência. Uma delas é através da sabedoria. A sabedoria, ela produz prudência até o inexperiente. Porque a experiência também produz prudência, né? Porque você já passou por aquilo, então você tem prudência para não passar de novo. Por exemplo, a criança, ela não tem prudência porque ela não tem experiência. Ela vai lá e toca na tomada e toma um choque. Então, a experiência de ter tomado um choque vai fazer com que ela agora se torne prudente e não mais ponha o dedo naquela tomada, porque a experiência tornou ela prudente. Ela viu que aquilo dói, então ela não vai fazer mais, né? Então, é a mesma coisa a pessoa, a criança não tem noção que o fogo queima, aí ela vai pôr a mão, queimou, ela não vai mais pôr a mão. Porque a experiência gerou prudência, né? A experiência gerou nela uma atitude de evitar a dor de novo. Então, ela já não vai fazer mais aquilo porque ela sabe que aquilo dói. Isso é a prudência. Mas Salomão diz que a sabedoria dá prudência até mesmo aos inexperientes. Eu não preciso passar por aquela dor para evitá-la. Eu não preciso ter experiência naquela dor para evitá-la. A sabedoria me dá isso. Então, eu evito a dor sem ter que senti-la. Eu não preciso bater meu carro para saber que é ruim. Então, eu não vou bater o carro, vou dirigir bem, né? Não vou sair bêbada por aí dirigindo o carro. Então, a prudência por meio da sabedoria me faz evitar a dor sem que eu a tenha sentido já, né? Não é porque eu já senti uma vez que eu não vou fazer mais. Não. E aqui diz que como é que se firma um lar, né? Como é que eu consigo manter o meu lar? É pela prudência. Ou seja, é pela capacidade de evitar a dor. Então, eu vou entender que aquele caminho não é bom, aquele caminho vai me trazer dor. Então, eu vou evitar isso. Então, isso vai fazer o quê? Que o meu lar se mantenha. Num relacionamento, num casamento, né? Numa vida a dois, existem muitas abdicações, né? A gente tem que ceder. As duas partes têm que ceder. E é essa questão, a prudência. Existem coisas que dá pra gente ceder, existem coisas que não dá pra gente ceder. A gente senta e conversa, né? E existem coisas que não dá pra gente ceder. Então, no momento das nossas vidas, a gente vai ver que existem coisas que não valem a pena a gente brigar. Não vale a pena, tem coisas que não vale a pena a gente ficar insistindo. Vale a pena a gente ceder. Né? Ah, eu não gosto que meu marido deixe a tampa da privada aberta. Ele não consegue, eu já conversei com ele não consegue fechar a tampa. Isso vai destruir o nosso casamento? Não, então deixa ele deixar aquela tampa aberta, né? A prudência vai me evitar uma dor, porque essa reiteração de reclamações vai desgastar o casamento. Existem muitos casamentos que são terminados, né? E a pessoa nem sabe por que terminou. Quando você vai perguntar para a pessoa nem lembra. Nem sei, não sei. Ele não lembra o motivo, né? E às vezes é isso, são aquelas reclamações reiteradas de você nem sabe do que. E um lar, ele se mantém pela prudência. Pela prudência de eu evitar dores. Então, para que eu vou... às vezes tem pessoas que vão morar juntas, vão casar, e elas ficam falando, mas como que era sua ex? Não sei o que. Gente, prudência, evitar dores. O outro falar sobre as experiências dele passadas vai te trazer dor, isso é óbvio. E para que você vai ficar perguntando? Porque você não tem prudência. Então, para um lar se manter, é necessária a prudência, é necessário evitar dores, né? A gente precisa evitar dores.
Versículo 4, Salomão diz assim: e pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. Uau! Ele está dizendo aqui, ele já disse o que é necessário para se construir um lar. Para construir um lar é necessária sabedoria. Ele disse o que é necessário para se manter um lar. Para se manter um lar é necessário prudência. E agora ele diz o que é necessário para que o seu lar esteja cheio de bens preciosos e agradáveis. Ou seja, para que você tenha um lar feliz. O que é necessário para que eu tenha um lar feliz? O que é necessário para que eu tenha dentro da minha casa o meu maior tesouro? O que é necessário para que eu tenha dentro da minha casa tudo o que eu mais preciso? E ele diz aqui, é o conhecimento. O que é isso? É o entender. É o saber dar valor ao que tem valor. O conhecimento é quando eu entendo as coisas, né? O conhecimento é o entender o que é aquilo, para que serve aquilo, qual é o resultado daquilo, aonde aquilo me leva, o que aquilo me faz, qual a importância daquilo na minha vida. Isso é o conhecimento. Eu tenho conhecimento sobre aquilo, né? Eu sei para que aquilo serve, qual é a finalidade, eu sei tudo isso. E quando a pessoa tem isso, a casa dela é feliz. Quando ela sabe realmente, né, dar valor ali ao que ela tem, a casa dela vai estar cheia de bens preciosos e agradáveis. A casa dessa pessoa vai estar cheia de bens preciosos e agradáveis porque ela tem o conhecimento. Ela tem entendimento das coisas, né? Ela não é boba, ela tem entendimento. Existem muitas pessoas, né, que só dão valor quando perde, sabe? Essa pessoa não. Essa pessoa, ela não precisa perder para dar valor. Ela já dá valor agora, porque ela tem o conhecimento do valor daquilo que ela tem dentro de casa. Versículo 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. E o versículo 6 complementa, diz assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Aqui Salomão está dizendo que melhor do que ser forte é ser sábio. Ele está dizendo, um sábio vence uma guerra, um forte não. A sabedoria é mais importante do que a força. Pela sabedoria você vence uma guerra. Se você tiver uma multidão de conselhos sábios, a vitória está garantida. Mas pela força você não garante nada. É isso que ele está dizendo. Pela força não se garante nada. Versículo 7. A sabedoria dos sábios é profunda demais para ser entendida pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. E é verdade, gente. A sabedoria dos sábios é profunda demais para os tolos. Salomão vem dizendo isso, Davi já disse isso, né? Não perca tempo tentando falar com tolo. Ele não vai te entender. Você vai tentar ensinar ele, explicar a ele que aquele caminho é errado, que aquilo é errado, que ele não está fazendo certo. Você vai ter lógica no que você está falando, você vai falar com sabedoria, você vai falar com entendimento e essa pessoa não vai entender. Essa pessoa só vai te fazer passar nervoso, essa pessoa não vai entender nada e você vai perder seu tempo, né? Salomão já disse isso, Davi já disse isso, é uma perda de tempo, porque o tolo não consegue entender a profundidade das palavras sábias do sábio, não sabe, não consegue. É dar pérolas aos porcos, porque ele não entende, ele não consegue. E aqui diz, e quando se discute assuntos importantes numa roda, por exemplo, quando começa a discutir assuntos relevantes, realmente importantes, o tolo fica mudo, porque ele não tem nada a dizer, porque nele não há sabedoria. Ele não tem nem o que dizer, não sabe nem o que falar ali, né? Porque não há nele sabedoria. Versículo 8. Isso aqui é um encorajamento para que a pessoa não queira ser tolo, mas que ela busque a sabedoria, né? Então, busque a sabedoria, queira ela, né? A Bíblia diz que a sabedoria está disponível a todos. Não é um privilégio de alguns, está disponível a todos. Basta buscar.
Salomão até dá a receita, né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe sabedoria. Mas Salomão diz que há uma condição para você receber sabedoria. Qual é a motivação do seu coração para estar pedindo a sabedoria? Se eu tô pedindo sabedoria porque eu quero ficar rico e viver uma vida boa viajando pelo mundo, Deus não vai me dar sabedoria. Mas se eu quero sabedoria para algo que vai acrescer o reino de Deus, Deus vai me dar sabedoria. Se o meu coração é genuíno, voltado realmente à vontade de Deus, Deus vai me dar sabedoria. Então depende do motivo, né? No versículo 8 diz assim: quem planeja o mal será chamado de criador de problemas, né? Então não fique planejando mal, porque se você ficar planejando mal, você não vai ter boa fama, não. Não fica achando que é bonito, né? Quem fica planejando mal. Não, quem fica planejando mal recebe má fama. Nossa, minha internet tá ruim. Quem ficar planejando mal recebe má fama. Então não queira isso, né? Não fique buscando isso. Versículo 9. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros, né? Então, todo pensamento, tudo que a pessoa sem juízo pensa é pecado. Nessa cabeça de uma pessoa sem juízo só há pecado. A pessoa não vai pensar nada de útil. Ela só pensa em pecado. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Não acha que é bonito? Tem pessoas que acham que são o cara, né? Parece que eu sou popular, né? Eu sou popular. Nossa, eu sou sociável, né? Porque fica zombando dos outros, fica tirando uma dos outros, né? Não leva nada a sério, né? E é o bobo da corte, né? Tá em todos os lugares, entra em todos os lugares, sai falando de tudo e acha que tá abalando, né? E aqui diz, não, você não tá abalando. Não tá abalando, não, porque a verdade é que todo mundo te odeia, ninguém gosta de gente assim. Ninguém gosta de zombador, né? Então, eu não acho que você tá abalando, não. Versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem uma outra tradução que diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então aqui está dizendo o quê? Se a pessoa se mostra fraco numa crise, se ela se mostra fraca no dia da angústia dela, é porque realmente ela é fraca. Realmente a força dela é muito pouca, né? Então busque ser forte, né? A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Né? Deus dá força ao cansado, a Bíblia diz isso, que a força não vem de nós, a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Mas há um outro versículo na Bíblia que diz que há uma condição. Ixi, caiu aqui o Facebook, gente, espera só um instante. Espera só um instante, gente, caiu aqui o Facebook. Pronto, voltou no Facebook. A Bíblia diz, né, que Deus dá força ao cansado. Mas a Bíblia diz também que há um requisito para isso. Não é assim. Eu tô cansada, eu vou ficar na minha cama largada. Ai, Deus me dá força. Ai, Deus me dá força. Ai, Deus me dá força. A Bíblia diz que não é assim que funciona. A Bíblia diz que há uma condição para Deus me dar força. A Bíblia diz que a condição é eu me esforçar. A Bíblia diz que Deus dá força a quem se esforça. Se eu não me esforçar, Deus não vai me dar força. A Bíblia diz isso. E aqui está dizendo, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque realmente você é fraco. Então vá buscar força. Como, né? Se esforçando. O primeiro passo para buscar força é se esforçar e pedir a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado, mas antes você precisa se esforçar. Versículo 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se você disser, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a tua obra? Né? Aqui está falando, você sabe que está havendo uma injustiça. Você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Você sabe que algo muito sério está acontecendo ali. Você pode fazer algo. Você pode fazer algo para mudar a vida dessa pessoa. Você pode fazer algo para mudar o dia dessa pessoa. Você pode fazer alguma coisa. Mas você diz assim, não é da minha conta.
você diz, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Então aqui diz, por acaso você acha que Deus, aquele que considera os motivos do coração, não está vendo? Você acha que Deus não se atenta para a alma? Você acha que Deus não vai recompensar o homem segundo aquilo que ele merece? Você acha que Deus não vai dar a cada um segundo o que cada um merece pela obra que cada um fez? A Bíblia diz isso, né? Que aquele que finge não escutar um pedido de socorro, quando pedir socorro a Deus, Deus fingirá que não está escutando também. Né? A gente já estudou isso, a Bíblia diz isso. Se você passa do lado de alguém, a pessoa está gritando por socorro e você finge que não ouve os gritos dele, quando você gritar, Deus não vai te ouvir. E é a mesma coisa que está dizendo aqui. Versículo 13 diz assim, come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Aí no versículo 14 ele explica o versículo 13. Aí ele diz assim, assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. No versículo 14 ele está explicando o versículo 13. Ele está usando uma metáfora aqui para falar da sabedoria. Ele está falando que a sabedoria é o mel. Então ele está falando, busque a sabedoria, porque é bom. Busque a sabedoria porque ela vai ser doce ao teu paladar. Ela vai ser muito boa para você. Então busque. E assim no versículo 14 ele explica que o mel, né, na verdade é a sabedoria. Ele fala assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, como o mel, né? Se a achares, haverá galardão para ti, né? Se você encontrar sabedoria, vai ter recompensa para você. E a tua esperança jamais será cortada. Sua esperança jamais será frustrada. Né? E é isso que a Bíblia diz, né? A esperança do crente não é frustrada. Não se frustrará a nossa esperança, porque Deus nos recompensará. Deus nos recompensará no grande dia. Nossa esperança não é em vão. E é isso que está dizendo aqui. No versículo 15, Salomão diz assim, não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará, mas os ímpios vão tropeçar no mal e cair. Então aqui está falando, o ímpio, não fique espreitando a casa do justo para querer entrar e roubar e matar o justo, né? E querer armar arapuca para o justo. Não faça isso. Não faça isso querendo se aproveitar da hora que ele está dormindo, do repouso dele, né? Querendo preparar alguma coisa para invadir a casa dele e roubar. Não faça isso, ímpio. Não faça isso. Porque o justo, ele pode cair quantas vezes for. Ele pode, a Bíblia usa 7 como um número perfeito, mas quer dizer quantas vezes for. Quer dizer muitas vezes. O justo, ele pode cair muitas vezes. O justo pode cair muitas. Mas ele vai sempre se levantar. O justo nunca fica caído. A Bíblia diz isso pra gente, né? Uma vez eu falei sobre isso. A Bíblia nunca disse que o justo não pode cair. A Bíblia nunca disse que a gente não pode cair. A Bíblia diz que a gente nunca permaneceria caído. Então a gente pode cair, mas não vai permanecer caído. Deus nos levantará. E aí está dizendo aqui, o justo pode cair 1000 vezes, mas ele vai se levantar. Mas o ímpio não vai se levantar mais. E o ímpio vai cair pelo próprio mal dele. Ele vai receber a recompensa do próprio mal dele. Aí no versículo 17 diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Aqui ele está dizendo o que aconteceu com Edom. Mais para frente, quando chegar no tempo ali do cativo babilônico, a gente vai ver, eu já falei sobre isso, o reino de Israel já havia sido tomado pela Assíria, né? E o reino de Judá não se convertia a Deus verdadeiramente. Os profetas vinham e falavam, né, que se eles não se convertessem, eles seriam entregues, iam ser levados cativos, assim como o reino de Israel foi, né? O reino de Judá também iria, para eles se atentarem ao exemplo do que aconteceu com o reino de Israel, e nada mudava, eles não alteravam. E então Deus manda a Babilônia para tomar o reino de Judá.
Quando Deus mandou a Babilônia para tomar o reino de Judá, ali com Nabucodonosor, né? Eles entraram na cidade, a Babilônia, né? Os babilônicos entraram na cidade e começaram a destruir tudo, né? Começaram a pegar as pessoas e levar como escravos. E diz que Edom soube disso, quando isso aconteceu. E a gente lembra que Edom é irmão de Israel, né? É Esaú e Jacó. E Edom soube disso que estava acontecendo e foi lá para ver o sofrimento do irmão. E eles foram lá e quando eles viram o sofrimento do irmão, eles começaram a ficar alegres, porque o reino de Judá estava sofrendo. Eles começaram a ficar alegres pelo que aquele povo estava passando. E eles começaram a achar que era pouco o que eles estavam passando. E começaram a tornar o fardo deles ainda maior. Então a Bíblia diz que eles começaram a despir a roupa dos judeus, do pessoal ali do reino de Judá. Começou a deixar eles pelados, correndo pelados por ali e humilhando eles, né? Então a Bíblia diz mais para frente que chega um profeta e fala para o reino de Edom: ó Edom, você acha que Deus não viu o que você fez quando a Babilônia foi lá tomar o reino de Judá? Deus estava castigando o seu povo. Deus decidiu dar aquela lição para o reino de Judá. Era Deus falando com aquele povo. Era Deus conversando com eles para castigar eles, para disciplinar eles. Mas você resolveu se meter no negócio entre Deus e ele. E você começou a se alegrar por causa do castigo dele. Você começou a falar, ah, bem feito, toma, bem feito, né? E você começou a se alegrar. E por acaso, Edom, você esqueceu que você também tem pecado? Eu acho que você esqueceu, Deus fala, né? Mas agora eu me lembrei dos seus pecados. E agora eu vou cobrar os seus pecados. E eu vou cobrar com a mesma severidade que você foi lá cobrar no reino de Judá. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Toma cuidado. Quando você vir alguém cair, quando você vir alguém sendo castigado, disciplinado, quando você vir alguém sofrendo, não diga bem feito. Não se alegre, não fique feliz. Porque essa pessoa caiu, porque essa pessoa está sendo castigada, porque essa pessoa está sendo disciplinada. Não fique alegre. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. E isso vai ser mal aos olhos de Deus. E então Deus vai desviar a ira dele que estava sobre aquela outra pessoa que você está rindo e vai colocar aquela ira sobre você. Porque você também merece. Porque também há algum pecado em você. E Deus vai começar a olhar os seus pecados, assim como fez com Edom, né? Então tome cuidado. No versículo 19 diz assim: não se revolte por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do ímpio, porque o perverso não terá recompensa, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Mais uma vez ele fala, né? Aqui ele fala até algo mais, né? Não fique revoltado por causa do mal. Não fique revoltado por causa do mal. Difícil, né? Às vezes a gente vê assim, a gente fica tão revoltado pela maldade do mundo, né? Mas a gente tem que confiar que Deus é o vingador. Eu não preciso ficar revoltada. Porque aquela revolta vai fazer mal para mim mesma, né? É aquela coisa, o sentimento ruim faz mal para quem o sente. A minha revolta vai fazer mal a mim mesma e não a pessoa que eu tô sentindo revolta. É igual o ódio, né? Eu guardar ódio, guardar rancor de alguém, não tá fazendo mal nenhum pra pessoa. A pessoa tá vivendo a vida dela loucamente, como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo tá me corroendo, aquilo tá me transformando, aquilo tá me contaminando. E é a mesma coisa, né? Essa raiva, essa revolta, né? Quando a gente guarda a revolta pelo mal, aquilo não tá mudando o mal. Tá mudando a gente. A gente se torna amargo, né? Existem pessoas que passam por tanta coisa ruim na vida que se tornam amargas, né? É isso. Elas se tornam revoltadas. E a Bíblia diz que guardar a revolta no nosso coração é muito perigoso. Porque o príncipe da revolta é Satanás. Ele é o criador da revolta, né? Então, a gente está ficando mais próximo dele quando a gente decide guardar revolta no nosso coração. Então, não guarde revolta sobre o mal. Entenda que Deus é o vingador. Cabe a Deus a vingança. E Deus vai se vingar do mal um dia. E é isso que importa. Não fique revoltado com o mal. Deus está vendo. Confia nisso. E também não tenha inveja do ímpio. Por
quê? Que não é para eu ter inveja do ímpio e nem ficar revoltada com o mal. E aqui diz no versículo 20, porque eles vão ter a sua recompensa. Deus vai recompensar o mal pelo mal. Deus vai recompensar o ímpio por sua impiedade. Deus vai recompensar eles. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso guardar rancor. Eu não preciso guardar revolta. Eu não preciso ter inveja deles, porque o que é para eles está guardado. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Um dia não haverá mais ímpio. O brilho deles vai apagar. Não inveje eles, porque esse é um brilho temporário. Às vezes a gente olha para a vida do ímpio e a gente vê o ímpio morando na mansão, tendo piscina, carro do ano, né? E a gente fala, uau, meu Deus, ele parece ter uma vida tão boa, né? Esse brilho vai apagar. É uma lâmpada que está apagando. É uma vela que está quase queimando, já apagando. Não inveje, porque isso vai acabar. Não inveje. Versículo 21 diz, a Bíblia diz que quando Jesus vier, né, os ímpios serão mortos, que estiverem vivos ainda aqui na terra, né, serão mortos. E a Bíblia diz que a gente vai reinar 1000 anos nessa terra com Jesus. E que todas as riquezas do mundo, inclusive a dos ímpios, serão nos dadas. Nesses 1000 anos a gente vai ficar usufruindo de todas as riquezas. Você vai poder entrar na casa lá na mansão do ímpio. Você vai poder usar a piscina dele, tá? Por 1000 anos. A gente vai descansar, vai poder usar a piscina lá dele, do ímpio. Você vai poder usar tudo que é do ímpio, lá você vai poder usar. Então, a Bíblia diz isso. A gente não precisa ter inveja, porque tudo que era dele será nosso. E Deus vai passar para a pessoa certa, no momento certo. Uma vez eu vi uma oração numa igreja, eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? E o pastor, ele apelava muito. O pastor, né, ele apelava muito para dinheiro. E ele foi e falou, e o pessoal ia à loucura, né? Esses negócios de promessa, o povo vai à loucura. Aí, promessa de dinheiro, principalmente, o povo vai à loucura. Aí o pastor tinha falado assim, eu oro agora, neste momento, que todo o dinheiro que está na conta do ímpio, que venha para a conta do justo, porque é o justo, vai vir para a nossa conta. E todo mundo, não sei o quê. E ele vai vir, porque Deus é o dono do dinheiro, então vai sair da conta do ímpio e vai vir para o justo. E ele ficava orando isso, e a igreja assim, todo mundo em pé pulando, aê, né? E não é isso não é isso que a Bíblia diz, gente. A Bíblia diz que a gente não deve invejar o ímpio. A Bíblia diz que a gente não deve almejar as coisas desse mundo. A Bíblia diz que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, Deus é o dono de todo o ouro, de toda a riqueza. Mas eu não preciso invejar a riqueza do ímpio, falando que, não, a riqueza do ímpio vai vir para mim. Não inveje o ímpio. Não inveje. Deus é o dono de tudo. Deus vai fazer aquele valor vir para mim. Mas eu não devo pedir dessa forma, porque eu estou invejando o ímpio, né? Então é muito perigoso isso. Eu tenho que ter muito cuidado. No versículo 21 diz assim, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudança, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe. Aqui, Salomão está dizendo, olha, não fica andando com os revoltosos. Não fica andando com aqueles que buscam mudança com relação ao que Deus disse, com relação ao que Jesus disse. Não ande com essas pessoas. Eles querem mudanças, eles querem mudar o que Deus disse, o que Jesus disse. Eles são revoltosos. Não ande com eles. E no versículo 22 ele diz por que não é para andar com eles. Porque de repente a destruição vai vir. E quem é que pode dizer qual vai ser o grau de ruína que Deus vai trazer? Não ande com eles. Versículo 23 diz assim, estes também são ditados dos sábios. Agora ele vai falar mais alguns ditados sábios, né? Ter favoritismo no julgamento não é bom, né? Quando você tem favoritismo no julgamento, é que você não está sendo justo, né? Então, chegou para mim uma coisa onde está o meu filho na conversa e o filho de uma outra pessoa que eu não conheço. E aquilo que o meu filho fez é errado. Pela a conversa que chegou até mim, eu entendi que aquilo é errado. Mas ele é meu filho. Então, eu vou passar o pano.
Vou falar, ah, não, mas ele é uma criança, não tem nada a ver. Mas se fosse com a filha da outra, eu não teria falado desse jeito. Mas como é o meu filho, vou falar, ah, é só uma criança, não sei o quê. Aí aqui tá dizendo, não faça isso. Não faça isso porque Deus não se agrada disso. Versículo 24 diz assim: aquele que diz ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado e odiado por todos. Nunca diga ao ímpio que ele está certo. Ele está dizendo. Não diga ao ímpio que ele está certo. Não diga ao mal que ele é bom. Não faça isso. Porque você vai ser amaldiçoado. E todo mundo vai te odiar. Porque isso é injustiça, é errado. Versículo 25. Mas para os que falarem a verdade, para aqueles que repreenderem o ímpio, para aqueles que disserem para o ímpio a verdade, que ele está errado, que aquilo não é certo, para esses haverá bênçãos. Vai ter recompensa. E eles vão ter boa fama. Eles não vão ser odiados igual o outro. Eles vão ter boa fama. Versículo 26. Beijados serão os lábios do que responde com as palavras retas. Aqui ele está querendo dizer, bendita é a boca que fala as palavras corretas. Bendita é a boca que fala as palavras certas. Por quê? Porque a boca que fala as palavras certas traz vida. Existe boca que traz morte. Existe boca que quando fala, a pessoa que ouve entra até em depressão, né? Às vezes a pessoa tá tão mal, alguém vem e fala um negócio que a pessoa fica pior. Existem pessoas que se mataram por conta de coisas que ouviram. Isso é boca de morte. E aqui tá dizendo, quão abençoada é uma boca que fala a palavra certa. Porque ela é vida. Ela faz uma pessoa viver. Ela faz uma pessoa desistir de morrer. Versículo 27 diz assim. Uma vez Salomão também falou isso que a gente já leu, né? Quão lindo é os lábios que falam suavemente e de forma amável. Eu até falei isso na aula. A questão não é o que você diz, é como você diz. Existe 1001 formas de se falar a mesma coisa. E é isso que Salomão está dizendo. Bendito é aquele que usa a forma mais suave para falar e a forma mais amável para dizer a mesma coisa. Existem pessoas que falam a mesma coisa de uma forma grossa, estúpida, áspera. E existem as pessoas que falam a mesma coisa que aquele grosso falou, mas elas falam de uma forma amável, de uma forma suave. E bendita é essa boca, porque ela traz vida. Versículo 27 diz assim: organize seus afazeres lá fora e prepare o campo. E só depois disso, construa a sua casa. Uau! Aqui ele está falando, não dê um passo maior do que a tua perna. Não coloque a carroça na frente dos bois. Ele está falando, se organize. Não faça algo antes de ter se organizado, antes de ter planejado. Você não vai inventar de comprar uma casa sem ter organizado sua finança, sem saber se você pode pagar o financiamento, sem saber se você pode pagar a entrada. Não. Primeiro vá lá, faça seus cálculos, né, antes de tomar aquela decisão. Ah, eu fiz os cálculos, fiz lá uma simulação, falta ainda R$2.000 para eu juntar. Junte. E só então dê o próximo passo. Planeje, né? Isso que a Bíblia está dizendo. Planeje tudo que você vai fazer. Não faça nada no impulso, né? Não vai dar certo. Planeje financeiramente, pegue tudo, já esteja com tudo na mão para fazer. Não fique, tem gente que vai primeiro para depois, vamos ver o que vai dar, né? Deus dará, né? A pessoa vai, Deus vai resolver. Não, a Bíblia diz que não é para fazer isso. A Bíblia diz que eu devo primeiro cuidar da reserva, eu devo fazer tudo e então ir. E não ir, e depois, Deus vai resolver. Não, a Bíblia diz que não é assim. Versículo 28 diz: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios, né? Não diga mentira. O pai da mentira é Satanás, né? Deus ama a verdade. Deus recompensa quem diz a verdade. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós devemos sempre falar a verdade, ainda que sob prejuízo próprio. Devemos dizer a verdade.
Nunca, nunca minta. Piorou se a sua mentira prejudicar alguém. É isso que está dizendo aqui. Nunca minta, por nada. Ah, diz que eu não estou em casa. É mentira, não minta. Piorou se a sua mentira for prejudicar alguém. Não faça isso. Versículo 29 diz: não digas como ele me fez a mim, assim eu vou fazer a ele. Pagarei a cada um segundo o que me fizeram. Nunca faça isso. Nunca seja vingativo. Nunca pague o mal com o mal. Nunca retribua ao outro aquilo de ruim que ele lhe fez. Por quê? Porque nós devemos ter em mente, assim como Davi tinha, de que Deus é o nosso vingador. Eu não preciso me vingar de ninguém. Deus é o vingador. Deus é o dono da vingança, e ele que sabe o dia da vingança, e ele é o dono da vingança. E eu tenho que ter isso em mente, e não eu mesma ir fazer vingança com as minhas próprias mãos. Não devemos ser assim, não devemos fazer isso. Não devemos retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, né? A Bíblia vem dizendo pra gente mais pra frente que devemos retribuir o mal com o bem. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. O mal que me fizeram eu devo retribuir com o bem. Eu vou ensinar aquela pessoa fazendo o bem no lugar do mal. Versículo 30. Agora 30, 31, 32, 33 e 34 é o mesmo. Para terminar a aula de hoje, é um pensamento que Salomão tem acerca de algo que ele observou na vida do preguiçoso. Ele diz assim: um certo dia eu estava andando e eu passei, né, num campo ali, né, de colheita, num campo ali de agricultura, de um preguiçoso. E junto à vinha dele, né, junto à plantação de uva dele ali, né, daquele homem que não tinha entendimento nenhum, um homem sem juízo, né? Eu fiquei olhando e estava cheio de espinho. Nas plantações dele tinha espinho. Estava tudo coberto de mato. Não tinha plantação, era mato, espinho. Não tinha nada produzido, não tinha nada de bom. Ali era um lugar que era para ter uvas. Mas no lugar de uvas tinha só espinho, tinha só mato, né? E isso eu olhando o campo, a vinha de um homem preguiçoso e sem juízo. E quando eu olhei, o muro ao redor da vinha dele tinha caído. Estava tudo abandonado. E então, no versículo 32, Salomão diz: então eu olhei para aquilo, eu parei e fiquei pensando. Eu fiquei meditando sobre aquilo e eu tirei daquilo uma lição. Então ele diz no versículo 33 e 34 a lição que ele tirou. Ele diz assim: eu tirei a seguinte lição, que, durma um pouco mais, cruze os braços, descanse mais um pouco, e então, enquanto você está dormindo, a pobreza vai vir como um ladrão e vai tomar o que é teu. E ele disse que aprendeu isso, que enquanto o preguiçoso não cuida das suas coisas, não cuida do que é seu, não cuida da sua vinha, né? Eu lembrei agora até da Sulamita, né? Cuidando da vinha que não era minha, né? Então, aqui diz, enquanto ele fica ali dormindo, não cuidando da sua vinha, né? Preguiçoso, só quer dormir, só quer cruzar os braços, só quer descansar. Enquanto ele tá ali com preguiça, ele tá perdendo o que tem. Enquanto ele dorme, a pobreza chega, né? E ela chega como um ladrão armado, vem roubando tudo que era dele, né? E é isso que Salomão entendeu, né? Salomão fala muito pra gente sobre o preguiçoso, né? Porque Salomão era um homem que ele era rico, o rei mais rico da história. E as pessoas invejavam a sabedoria e a riqueza de Salomão, né? E as pessoas queriam muito ouvir de Salomão o que eu tenho que fazer para ser sábio como você, Salomão? O que eu tenho que fazer para ser rico como você, Salomão? E Salomão vem sempre falando, você quer ser sábio como eu? Então siga isso que eu tô falando. Você quer ser rico como eu? Então siga isso que eu tô falando. E uma das coisas que Salomão diz que para você ser rico é que você não pode ser preguiçoso. Salomão diz muito isso, né? Para ser rico não pode ser preguiçoso. Então Salomão vem falando, não pode ser preguiçoso, não pode deixar os vícios te vencerem, né? Se você quer ser rico, porque você tem que saber guardar dinheiro. Então se os vícios te vencem, você não sabe guardar dinheiro. Então ele vem sempre falando. Mas ao mesmo tempo ele fala também que a riqueza não é tudo, né? Ele fala, mas também entenda, a riqueza não é tudo. Mais vale uma casa pequena, pobre,
com paz, com alegria, do que uma casa rica, que é um inferno, né? Então, Salomão vem sempre dizendo isso, tá bom, gente? Então, eu vou finalizar agora a aula. Amanhã a gente vai estudar Provérbios 25, tá bom? Eu não vou nem tirar nenhuma dúvida agora, gente, que eu tô bem cansada, né? Eu vou ter que tomar o remédio, já até passou do horário, é 8h17, eu tenho que tomar já meu remédio. Eu vou desconectar então, tá bom? Que Deus abençoe a todos, amém, gente. Um beijo, bom descanso, tá bom? Até amanhã com a graça de Deus, amém. O Facebook caiu de novo, a internet tá ruim aqui hoje. Amém, Duda. Deus te abençoe, viu?